Oi pessoal, meu nome é Wagner Galves, eu coordeno o Centro de Treinamento PPG Brasil e estou aqui para passar algumas dicas técnicas para vocês. E hoje estou aqui para compartilhar as melhores dicas e técnicas de processo de repintura para que vocês atinjam a melhor qualidade no seu processo. Posteriormente ao processo de limpeza, vamos identificar agora as pequenas imperfeições ou imperfeições que há nesse tipo de substrato. Após a identificação de defeitos, iniciaremos a reparação. O processo de plástico e processo de metal tem um pouquinho suas diferenças no início do processo. Por exemplo, plástico ou substratos plásticos tem que ter uma massa mais flexível para que ela consiga movimentar mediante a movimentação natural do plástico, tanto pequenos impactos ou dilatação ou retração por calor e frio. Dessa forma, se você não utilizar uma massa mais flexível, pode haver um trincamento e desse trincamento pode vir um desplacamento futuramente. Metais. Para metais, utilizamos uma massa mais tradicional, uma massa poliéster mais tradicional. Dependendo do metal também há necessidade de utilizar uma massa mais flexível, porque há metais que dilatam e retraem também com o calor. É importante identificar o nível, ou melhor dizendo, o material que você tem em mãos para ser trabalhado. Reparação natural de metal. Reparação natural de metal, você vai usar uma massa poliéster. Massa poliéster no metal tem que ser 100% no metal, não pode aplicar um wash primer antes. Caso você aplique um wash primer antes, você tem ali uma possível ou com certeza um desplacamento futuro daquela massa poliéster, porque você inibe toda a ranhura de onde a massa vai ter a sua fixação. Então com isso você acaba tirando ali a aderência da massa. Outra coisa legal também é não lixar massa com água. Toda vez que você está lixando uma massa poliéster com água, independente se é superfície plástica, independente se é superfície metálica, essa massa ela é uma grande esponja, ela é porosa, então ela absorve umidade e retrai a umidade. A densidade relativa da água é 1 e ela é pesada para sair. Então quando vai esquentando aquela massa ou aquela peça, ela vai evaporando aquela água. Só que esse tempo de evaporação é um pouco mais lento. E com isso você já fez o taqueamento, o nivelamento da massa e posteriormente já aplicou um primer em cima. Só que aquela água está se esvazando e com isso ela começa a criar um pequeno nível de mapeamento, onde ela reage com a hidroxila isocianato do primer e aquela água saindo de fundo. Então isso acaba criando o que chamamos hoje de mapeamento do substrato. E um ponto importante também sobre a massa poliéster é a dosagem do catalisador. Primeiramente, catalisador na bisnaguinha sempre homogeneizar. Aquela é uma resina no qual, quando ela está parada por muito tempo, ela acaba sedimentando um pouquinho dos solventes que vem composto com ela. O peróxido, que hoje é o composto principal, ou catalisador que chamamos aí, ele é a necessidade de homogeneizar. E numa massa poliéster, de 1 a 3%. O ideal é se fazer, pesar na balança a densidade da massa, o quanto você tem de massa, ali o corpo de massa, e adicionar o catalisador. Tradicionalmente fazemos isso? Não, sei disso, que não faz isso. Então a gente pode fazer uma pequena quantidade, do início, ou melhor dizendo, do centro até a ponta, você pode colocar uma fileira de catalisador, ou seja, uma quantidade mínima de catalisador. Ali você vai ter entre 1 a 2% de catalisador, que é mais que o suficiente para você trabalhar no dia a dia. Caso há necessidade de colocar um pouco mais, a 3%, você pode fazer uma fileira reta. Assim você vai ter em torno de 3%. Uma opção mais vantajosa que a PPG proporciona para vocês é a massa de cartucho com catalisador lateral. Dessa forma, dependendo da quantidade que você adiciona de massa, você consegue ter a mesma quantidade ou a quantidade proporcional ideal de catalisador sem ultrapassando essa quantidade excessiva, que também o peróxido ele é um solvente que vai abaixar e vai voltar para cima. Com isso, você também pode ter um excesso de catalisador, um mapeamento futuro. Outra coisa que pode estar acontecendo também é a massa perder a sua flexibilidade de aplicação. Ela começa a empelotar, melhor dizendo, ela cura, se seca e começa a ficar ruim para você fazer o manuseio ou fazer preenchimento daquela imperfeição que você identificou no início do vídeo que falamos aqui. E um ponto a não se esquecer é sempre homogeneizar a massa. Sempre que iniciamos o processo de reparação, temos que pegar aquela aguinha que vocês acabam vendo meio turva, se chama resina, ou para quem não sabe, é uma resina que acaba sedimentando da carga
no qual a resina, se você não homogeneizar ela vai fazer a sua massa perder aderência, vai fazer a sua massa perder flexibilidade, perder o tato de manuseio, ou seja, ela vai começar a secar mais rápido e assim você acaba criticando a massa ou até mesmo perdendo o seu trabalho ali no dia a dia. Após a etapa de lixamento da massa poliéster, iniciamos a etapa de proteção anticorrosiva. Temos dois tipos de substratos, como comentei anteriormente, que é o plástico e o metal. O plástico não há necessidade de aplicação de proteção anticorrosiva, porém o metal sim, independente ele se é aço, se é alumínio ou algum outro tipo de metal. Primeiramente, o Wash Primer ele vai te prover um pouco mais de aderência e, em seguida, a proteção anticorrosiva necessária para que não haja oxidação. Importante ressaltar que a aplicação do Wash Primer sobre uma massa poliéster ela pode ocasionar em mapeamentos futuros. A massa poliéster acaba absorvendo o diluente reativo do Wash Primer e soltando lentamente. E como ele solta lentamente esse solvente, posteriormente você já deve ter aplicado o primer sobre a massa. E assim ela fazendo aquela reação química entre a incompatibilidade entre solventes e causando aquela áurea que hoje chamamos de mapeamento. Comentamos agora que o Wash Primer ele é essencial para peças metálicas e para peças plásticas o essencial é sempre o promotor de aderência para plástico. Se você não utilizar esse cara, ele vai causar desplacamentos também futuros aí na sua peça plástica. Trincamentos e futuramente aí alguns desplacamentos com uma batidinha de pedra ou um pequeno impacto que seja ele por uma colisão ou uma batida indireta de algum objeto no seu veículo. Resumidamente, utilizamos sempre o Wash Primer para peças metálicas e promotor de aderência para plástico, e assim provendo proteção e aderência para os demais processos posteriores. Pessoal, esse foi mais um vídeo da PPG, obrigado por nos acompanhar, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais.